Norte-americanos discutem possível cessar-fogo na Arábia Saudita com os russos. Rússia e Ucrânia continuam a atacar-se mutuamente. Novos ataques aéreos israelitas noturnos sobre Gaza matam pelo menos 23 pessoas, segundo fontes médicas palestinianas. Na Turquia, Recep Tayyip Erdogan faz discurso contra as manifestações depois de mais uma noite de protestos contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul. Negociadores norte-americanos reuniram-se com representantes russos na Arábia Saudita para discutir um possível cessar-fogo na Ucrânia, um dia depois de terem falado separadamente com altos funcionários de Kiev. Um cessar-fogo temporário de 30 dias foi acordado, em princípio, na semana passada, mas ambos os lados continuam a atacar-se mutuamente. O principal ponto de discórdia é saber quais os alvos que não podem ser atacados, uma vez que as partes não estão de acordo. A Casa Branca disse que energia e infraestruturas seriam abrangidas pelo acordo, mas o Kremlin refere-se especificamente a infraestruturas energéticas. A Ucrânia quer ver protegidas estruturas como caminhos de ferro e portos. Espera-se que as conversações de cessar-fogo abordem algumas destas diferenças, bem como uma potencial pausa nos ataques no Mar Negro para garantir a segurança da navegação comercial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que a visita planeada da segunda-dama norte-americana, Usha Vance, e de altos funcionários da Casa Branca à Groenlândia não é uma provocação. Durante uma reunião de gabinete, na segunda-feira, Trump adotou um tom mais conciliatório, classificando a estadia agendada para esta semana como tendo por base a amizade. E afirmou que tem vindo a receber propostas positivas por parte da nação insular. Not provocation. This is friendliness, not provocation. We're dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen with respect to their being properly protected and properly taken care of. They're calling us, we're not calling them. No entanto, as autoridades locais têm manifestado preocupação em antecipação à visita. O primeiro-ministro da Groenlândia alertou para a agressão americana e lamentou a confusão causada pela estadia de Vance, numa altura em que Trump continua a sugerir que os Estados Unidos poderão assumir o controle do território. Please raise your right hand. Pelo menos 23 pessoas foram mortas em novos ataques aéreos israelitas noturnos em Gaza, informaram os médicos palestinianos esta terça-feira. Os hospitais do enclave dizem ter recebido vários corpos, incluindo de crianças. Já a ONU anunciou na segunda-feira a redução da sua presença na faixa de Gaza em cerca de 100 funcionários, após um tanque israelita ter atingido um dos seus complexos na semana passada. The strikes claimed the life of a UN colleague from Bulgaria and left 6 others from France, Moldova, North Macedonia, Palestine, and the United Kingdom with severe injuries, some of them life-altering. The location of this UN compound was well known to all the parties in the conflict, and I reiterate that all parties to the conflict are bound by international law to protect the inviolability of United Nations premises. Um edifício pertencente ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi também atingido pelos militares israelitas. Tel Aviv afirmou ter disparado contra o edifício por engano, depois de ter identificado erradamente uma ameaça militante. A ONU destacou, por sua vez, que as operações dos trabalhadores humanitários têm sido fortemente afetadas desde que o cessar-fogo em Gaza foi suspenso na semana passada, não sendo, no entanto, ainda claro o impacto global da redução de pessoal por parte da organização. Isto depois de, no início do mês, Israel ter cortado todo o abastecimento de bens à população de Gaza. As Forças Armadas israelitas afirmam ter interceptado, na segunda-feira, um míssil de longo alcance lançado do Iémen sobre Jerusalém, causando explosões sobre a cidade. As autoridades locais acreditam que o ataque frustrado terá sido conduzido pelos rebeldes Houthi no Iémen, de onde foram já disparados vários mísseis balísticos e de cruzeiro após o recomeço da guerra em Gaza. Uma investida que ocorreu no momento em que a chefe da diplomacia europeia visitava Israel e a Cisjordânia. My message during my visit here are very clear. Hamas must release all hostages. Israel must fully reinstate humanitarian aid to Gaza, and negotiations must resume.
Prime Minister, you can count on the EU's support to return to the ceasefire. Na semana passada, as Forças Armadas israelitas retomaram as operações aéreas e terrestres em Gaza, acusando o Hamas de se recusar a aceitar a revisão dos termos do prolongamento do cessar-fogo. Segundo o Ministério da Saúde local, mais de 50.000 palestinianos foram mortos no enclave desde o início da guerra. Kaja Kallas alertou para uma perigosa escalada do conflito na faixa de Gaza depois de Israel ter quebrado o cessar-fogo na semana passada com uma onda de ataques aéreos surpresa. Em Jerusalém, a chefe da política externa da União Europeia condenou a nova onda de violência. Resuming negotiations is the only feasible way to end the suffering on all sides. Violence feeds more violence. What we are witnessing now is a dangerous escalation. It is causing unbearable uncertainty for the hostages and their families, and it is likewise causing horror and death for the Palestinian people. Os recentes bombardeamentos fizeram centenas de mortos. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita diz que o conflito poderia terminar rapidamente se o Hamas cumprisse as condições de Israel. The war can end tomorrow with releasing our hostages, the demilitarization of Gaza, and the withdrawal of the armed Hamas and Islamic Jihad forces from there. War is not an ideology. We would be happy, and we will be happy, to achieve our aims by diplomatic means. But if that is not possible, we have no choice but continuing our military efforts. As negociações para a segunda fase do cessar-fogo, que deveria incluir a libertação de 59 reféns, não foram sequer iniciadas. Milhares de manifestantes da oposição na Turquia juntaram-se frente à Câmara Municipal de Istambul na noite de segunda-feira em apoio ao presidente da Câmara detido, Ekrem İmamoğlu. No domingo, um tribunal de Istambul ordenou a prisão preventiva de İmamoğlu enquanto aguarda julgamento por acusações de corrupção. Na segunda-feira, o presidente Recep Tayyip Erdoğan apelou ao fim dos protestos em massa. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum. Bugün tekrarlıyorum. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. Estas são as maiores manifestações na Turquia em mais de uma década. No final de segunda-feira, os manifestantes entraram em confronto com a polícia. İmamoğlu, que pertence ao Partido Republicano do Povo, CHP, maior partido da oposição, é visto como principal adversário de Erdoğan na corrida presidencial de 2028. Foi sob chuva torrencial que arrancou a campanha Voz da Nação do partido TISA na Hungria. O maior partido da oposição húngara, liderado por Péter Magyar, iniciou uma consulta popular de forma a entender a opinião dos húngaros sobre diferentes temas através de 13 questões. A maioria das perguntas está relacionada com a política fiscal ou social, mas também estão em cima da mesa questões fundamentais de política externa, como a adesão da Ucrânia à União Europeia ou à NATO. Na conferência de imprensa de lançamento da campanha, o líder do partido procurou sublinhar a diferença em relação às consultas nacionais do partido no poder. Nem úgy járunk el, ahogy a kormány már több mint egy évtizede, hogy előre eldönt dolgokat kormányülésen, vagy akár a Fidesz elnökségén be is jelenti sokszor, majd utána megkérdezi az embereket 6-7-8 milliárd forint közpénzen egy nemzeti konzultációnak csúfolt adatgyűjtésen. O governo húngaro está também a lançar uma sondagem de opinião cujo único tema é a adesão da Ucrânia à União Europeia. Nemzeti konzultációt mindenki látott már. Ez ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy most nem 10 néhány kérdésben kérdezzük az emberek véleményét, hanem egyetlen kérdésben. Egyszerű lesz, mint a fajék. Tanto o partido no poder como o TISA acusam-se mutuamente de utilizar estas consultas para criar uma base de dados de eleitores. O questionário Voz do Povo pode ser preenchido pessoalmente e online até 11 de abril. Já o início da sondagem do governo ainda não tem data marcada.
Crises como a guerra na Ucrânia ou as tarifas de Trump sobre os produtos europeus levaram os cidadãos a pedir à União Europeia mais investimento em defesa e segurança em 2025. A competitividade e o reforço da economia e indústria também têm sido cada vez mais solicitados para enfrentar os desafios globais. Uma opinião que se tornou ainda mais generalizada entre as gerações mais jovens. Depois da defesa e segurança, as questões económicas são as mais populares entre as prioridades que os europeus mantêm na lista, no sentido de reforçar a posição da União Europeia no mundo. Em contrapartida à segurança alimentar e à agricultura, bem como a ação climática e a redução das emissões, desceram 5 e 6 pontos, respectivamente, neste índice de preocupações. A área da educação e investigação registrou um ligeiro aumento entre os tópicos que os cidadãos europeus consideram que deveriam ser reforçados. Resultados do Eurobarómetro que o Parlamento Europeu apresentou na terça-feira. Times of more uncertainties, people turn to the EU. For example, we see in the survey that's very high. The 74% of the Europeans believe that the EU has benefited, being part of the EU benefited to them. And it's the highest data that we have been recording since the question was first asked in 1983. Os cidadãos europeus também pedem ao Parlamento que tenha em conta o custo de vida e a situação do emprego. A percepção de que o nível de vida não vai mudar nem para melhor nem para pior nos próximos anos é a mais generalizada entre os inquiridos. No entanto, e em relação ao Eurobarómetro de 2024, mais 7,7% dos europeus consideram que o seu nível de vida irá piorar. Mais do que nunca, os cidadãos apreciam fazer parte da União Europeia, com um resultado 24% mais favorável do que em qualquer outro momento desde 1983.